Começamos agora mais um Contracapa, esse nosso programa literário semanal que traz aqui escritoras e escritores mineiros para a gente poder falar sobre arte, literatura, sobre a vida, sobre as obras dessas pessoas. Hoje estamos aqui com a Cristiana Rodrigues, que vai nos falar um pouquinho sobre a sua experiência com a literatura e também vai falar sobre a sua vida. Cristiana, seja bem-vinda ao nosso programa Contracapa. Obrigada. Esse espaço é seu. Obrigada, um prazer estar aqui. Qualquer desculpa para vir a Belo Horizonte é sempre positivo. A Cristiana, ela hoje mora no Rio de Janeiro, ela é mineira de Belo Horizonte, mas a gente vai falar sobre ela já já, porque eu tenho um recadinho para vocês. Bom, vocês podem nos acompanhar no portal do jornal Hoje em Dia e na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV, mas também na Rádio Web Hoje em Dia e nas rádios Alvorada FM e Difusora AM de Salinas, na Gorutubana de Janaúba, na Rádio Cidade FM de Corinto e na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Ou seja, a gente chega em muito lugar, Cristiana, graças a Deus, né? Que bom. Agora a gente vai para a apresentação da nossa convidada. Hoje ela trouxe um monte de livro pra gente, a gente vai falar sobre alguns, talvez a gente nem entre bem especificamente nas histórias, mas a gente deixa as dicas aqui para que vocês possam acompanhar. Mas a Cristiana Rodrigues, ela é mineira de Belo Horizonte, publicitária pela PUC de Minas e foi fazer um mestrado lá em Londres, em editoração. Ela lançou o primeiro livro chamado Vastidão, em 2022, quando também escreve e organiza com outras mineiras, autoras mineiras, a quentologia de eróticos chamado Mexerica. E aí a gente já para por aqui, porque aqui já é informação demais e a gente pode explorar algumas coisas. Então eu quero explorar um pouquinho sobre essa questão do Vastidão, que é um livro que ficou como finalista do Prêmio Jabuti. E aí as pessoas ficam assim, poxa, meu sonho quando é escritor é ser finalista ou ganhar o Prêmio Jabuti, logicamente. Mas o que é esse Prêmio Jabuti para as pessoas que não são escritoras, são só leitoras, para elas terem uma noção da vastidão que é esse prêmio, né? Fala pra gente, Cris, o que é? Ser finalista no Jabuti foi muito acidental, eu entrei ao acaso no prêmio. Digo ao acaso porque você tem que fazer uma inscrição, então você tem a decisão de se inscrever, mas eu jamais imaginaria, até porque o livro ele tem Ele não se encaixa muito em nenhum gênero, então eu tive que escolher em que categoria eu colocaria, e eu pensei que ele não passaria nem nesse primeiro crivo do que é uma crônica propriamente dita, né? Do que é um livro que tem um certo arco, então ele tem crônicas, mas ele tem uma mistura de poética nas crônicas, elas são contadas com uma mistura de estilos literários, então ter passado para semifinalista e fui informada até por outras escritoras que você é semifinalista no Jabuti, depois quando fui finalista, enfim. Mas o que ser finalista, além, obviamente, do reconhecimento, me trouxe foi um senso da importância dos prêmios. Eu não era ligada em prêmios, eu não conhecia todos os prêmios. Óbvio que o Jabuti, por ser um prêmio dos mais tradicionais e mais reconhecidos no Brasil, eu sabia do Jabuti, mas eu não tinha essa intenção de ficar escrevendo livros meus e achar que eu poderia chegar. Mas o que o Jabuti me mostrou foi, primeiro, que existe uma abertura para que livros de escritoras totalmente desconhecidas cheguem até uma final. Então isso, para mim, me mostrou que existe um trabalho sério, nos prêmios. Eu achei que por alguma razão, quem é que vai querer, Mas eu entendi que os livros são lidos e que existe aí um trabalho muito sério. Existe também uma abertura para poder trazer livros que não sejam propriamente engessados dentro de determinados gêneros para as categorias, o que eu acho que é um frescor, um certo alívio para escritores que escrevem. Atualmente eu vejo muito esse estilo híbrido, é o meu estilo muito de escrita também. E a outra coisa é que o prêmio, ele te faz vender mais. Queira ou não queira, o prêmio te permite colocar um selinho na capa do teu livro, como finalista. Então, as pessoas começam a conhecer mais o teu nome. Talvez, não sei se necessariamente pela razão correta das pessoas procurarem um livro que está na final ou que venceu, mas, de certa forma, traz um reconhecimento e mexe o ponteiro de vendas. Então, o que o Jabuti me ensinou foi
deixa eu estudar quais são os prêmios que existem no Brasil. E quais são os requisitos para tais prêmios, porque alguns prêmios realmente não se aplicam. Tem prêmios que eles só reconhecem autores até 30 anos de idade, já passei, não posso mais. Ou então tem, infelizmente, ou então tem prêmios, só reconhecem o autor que é estreante de fato, lançando o primeiro livro, ou que está lançando o primeiro romance, que é um gênero que eu não escrevo, mas que ainda é o gênero mais reconhecido no mercado editorial, que eu acho uma certa miopia, mas que com o tempo eu espero que isso mude. Então, para mim, hoje, o que eu falo com as escritoras ou escritores que conversam comigo é: estudem esses elementos do mercado, né? Assim, porque tem escritor que fala assim, eu só quero escrever. E eu acho que isso hoje, o escritor tem que ir além, ele tem que saber mais sobre o mercado, principalmente um escritor que não tem nome, ou que não tem uma máquina de assessoria por trás, uma grande editora, que não vai ter essa ajuda de outra forma. Pesquise, descubra, veja se tal prêmio é para você ou não e tente, porque grande parte dos prêmios demandam, por exemplo, um esforço de você correr atrás, de preparar o material, fazer a inscrição, alguns são pagos, então você tem que ter uma reserva de dinheiro para poder se inscrever. E às vezes, assim, a única chance de você saber se você vai ser semifinalista ou finalista ou ganhar é se inscrevendo. Então, eu acho que isso foi um grande alerta para mim. Hoje em dia eu sei os 3 ou 4 prêmios que dariam que dariam para que eu me inscrevesse. E eu fico de olho nas datas da inscrição. Até penso assim, será que faz sentido entrar esse livro ou não? A data de lançamento de um livro influencia, porque os prêmios têm uma data de corte. Então, às vezes você lança um livro, sei lá, em abril ou em maio, esse livro já não pode mais concorrer. Então, até isso, talvez... Eu não sei se as grandes editoras pensam nisso. Imagino que sim, porque é tudo um grande negócio também. A gente não pode esquecer. É porque é um selo mesmo, né? As pessoas, elas já veem com outros olhos. Sim. E aí, quando você tem uma escritora, um escritor que são desconhecidos, mas já tem o selo ali, já é como se fosse, né? Tá alguém balizando ali por você. Sim. Você hoje, depois do Vastidão que você se escreveu, foi o primeiro livro, então, que você fez. Isso. Primeiro livro escrito e que já foi para a final. Como final, né? Finalista. Em qual categoria? Em crônica. Em crônicas. Isso. Você se inscreveu em outros depois? Eu me inscrevi agora só esse ano, né? Porque o que acontece? O Vastidão foi em 2022. Parece que faz muito. Parece que tem muito tempo que tudo começou, né? Mas tem menos de 2 anos e meio. Eu comecei em fevereiro de 22 com o Vastidão. E muita coisa aconteceu nesses últimos 2 anos e meio, inclusive a quantidade de livro que eu produzi, não só meus próprios, mas com outras escritoras, né? Pela editora que eu criei. Então, eu ainda não tive tempo. Eu me arrependi, de fato, de não ter, por exemplo, de não saber de mais prêmios, talvez, em 2022. Alguns até gratuitos, por exemplo, Prêmio Oceanos é um prêmio que você se inscreve gratuitamente. Eu não sabia do Oceanos em 2022. Talvez eu pudesse ter inscrito também o próprio Mexerica, ou tivesse, né, inscrito também o Vastidão. Mas como eu não sabia, eu não escrevi. Então agora, em 24, eu posso me inscrever com os livros que eu lancei em 23. E aí eu decidi se valia a pena que eu entrasse com todos eles ou não, e me inscrevi em 2. E com o NU, por exemplo, que eu lancei agora em 24, eu já posso me inscrever no prêmio da Biblioteca Nacional, porque a data de corte é diferente. Legal. Então, vai ser essas coisas... Quando você começa a estudar, eu falo com as escritoras, tenham conhecimento sobre tudo, os elementos do mercado, assim, porque... A gente não pode, sim, é óbvio que a escrita consome grande parte do dia, mas quando a gente sabe por onde a gente caminha, até eu falo, porque tem escrita que é muito mais comercial do que outras. Então, provavelmente, se a sua escrita é comercial, você tem grande chance em alguns prêmios, porque alguns prêmios procuram determinadas coisas. Eu acho que o contexto do que está se falando também no mercado e no mundo... Ele determina bastante a escolha de quem vai ganhar um prêmio. Agora você está falando aí sobre, eu falo com as escritoras, eu converso com as escritoras, então é só para poder ressaltar aqui e já trazer uma informação que eu estou puxando aqui do seu currículo, né? Você cuida do coletivo de escritoras mineiras
que é chamado de Escribas de Minas. Isso. Né? O que é esse coletivo? Já adiantando aqui a nossa conversa, já que você está citando aí muitas dessas meninas. Isso. Na verdade, ele é uma coisa que ele pode ser mais. E eu espero que agora em 2024 e 2025 eu consiga fazer mais, porque quando você fala cuida, na verdade, hoje eu sou responsável até pelo Instagram, mas o grupo de WhatsApp que corre em paralelo ao Instagram, ele é muito mais ativo e orgânico do que o próprio Instagram atualmente, porque eu ainda não consegui sentar e parar e falar, não, essa é a programação do Instagram do Escribas de Minas, a gente vai trazer essa escritora, vamos falar dessa. Ainda não consegui ter tempo de fazer, mas o Escribas de Minas, ele surgiu porque em 2022, logo depois do lançamento do Vastidão, eu caí também de paraquedas na organização da foto do grande dia para as escritoras aqui em Minas Gerais. Um movimento que começou em São Paulo, com a Giovana Madalosso, a Natália Timerman e a Paula Carvalho, de organizar uma foto de escritoras em São Paulo durante a Feira do Livro. E elas acessaram escritoras que elas conheciam no Brasil todo para que a foto acontecesse em outras cidades. E, por um acaso dos acasos, se não vou me alongar aqui mais contando, eu caí para ser organizadora da foto aqui em Belo Horizonte com as escritoras de Minas e me juntei ao CCBB para que a gente juntasse o máximo de escritoras que a gente conseguisse. Eu jamais imaginei, o dia que eu cheguei na escadaria do CCBB, dia 12 de junho, dia dos namorados até de 22, era uma quantidade de escritoras, e aí eu me senti, pela primeira vez, porque eu não conhecia escritoras. Essa era a grande verdade. Quando eu lancei o Vastidão, conhecia pessoas que escreviam de vez em quando no Instagram, conhecia as escritoras pelo que eu lia, mas não assim de ver, né, tá do meu lado aquele tanto, parecia um time gigante de futebol. E aí, eu falei, gente, estou entre os meus, mas que bacana que tem tanta gente escrevendo, outras mulheres, tantas mulheres querendo escrever. E naquela hora, como eu era organizadora, parecia até que eu era alguém, de fato, no mercado editorial. Eu tinha só um livro lançado e nem era... Mas eu me achei uma pessoa, assim, tão importante mesmo naquele dia, como uma referência. Eu ganhei livros de várias escritoras. Algumas vieram conversar comigo, como se eu soubesse alguma coisa. Eu falei, gente, eu preciso saber muito mais do que eu sei, porque se eu vou virar... E aí criou-se um grupo de WhatsApp, que foi uma coisa ensandecida, porque todas queriam falar ao mesmo tempo dos seus lançamentos, trocar informações, e a gente montou o Instagram para poder... A ideia do Instagram agora que eu quero fazer é trazer, de fato, o que você está fazendo aqui no Contracapa, talvez começar a ressaltar mais o trabalho de cada escritora, de alguma forma, no Instagram, dentro de um cronograma estruturado, mas é preciso sentar e fazer, porque como é totalmente voluntário, sou só eu fazendo, talvez trazer alguém para me ajudar, ainda é uma coisa para se pensar aí para o final desse ano. Quando eu vi aquela foto, cada um segurando as suas obras também, Isso. né, que ficou muito legal, quando você fala de um grande time de futebol, na verdade, aí a gente pensa de 24, 36 pessoas, mas é realmente uma multidão. Foram 212. Olha, 212. E aí quando a gente fala sobre isso, todas mineiras, né? Sim. Ou com atuação em Minas Gerais. A gente, quando foi lançar o Contracapa, nós fizemos uma enquete, e aí vários nomes foram surgindo, e eu, de fato, vou falar com vocês, não tinha noção de tanta gente que escrevia e escritas maravilhosas. Sim. E que muitas vezes não tem essa luz, né? Essa luz que eu digo é uma oportunidade de se destacar, de mostrar o seu trabalho para mais pessoas. E aí a gente fica muito feliz, porque se tem 212 que apareceram ali, sim, há ainda outras mais que não apareceram, e ainda tem os homens que escrevem, né? Com certeza. Então a gente tem em Minas Gerais muita gente com boa escrita. E aí é o que a gente precisa incentivar. Agora você está falando disso, eu queria aproveitar para aquelas pessoas, e aí eu falo especificamente das mulheres. As mulheres que têm uma escrita em casa, que não tem um livro publicado ainda, mas que tem uma vontade de falar sobre aquele assunto, acham que aquele assunto é interessante. Como é que é esse caminho? Como foi o seu caminho? Eu acho que o caminho não tem... Eu não tenho uma fórmula pronta, né? Eu vejo diferentes caminhos e vejo como cada escritora vai encontrando o seu. Até porque, hoje em dia, as redes sociais, para uma escritora que é desconhecida, cumprem um papel importantíssimo, né? Para quem já tem um caminho já traçado numa editora grande, que vai ter uma outra forma de divulgar o trabalho, que vai ser colocado em feiras, ou que vai sentar numa mesa de um evento literário, é diferente. Para você que não tem nada disso, a forma como eu comecei foi muito expondo
o que eu pensava no meu próprio Instagram e tendo principalmente a coragem de pensar esse material desse livro e falar, não, isso aqui tá bom para fazer um livro. Agora, quando você fica com aquele material pronto, e aí você tem que pensar o que você vai fazer com aquele material, porque também é uma decisão... No meu caso, que escrevo autoficção e que é uma verdadeira catarse, porque eu vejo, ontem eu encontrei minha melhor amiga de infância, ela falou que você tá diferente. Eu falei, é porque eu acho que eu já concluí as 2 primeiras partes do livro que eu estou escrevendo agora, que é um livro em fluxo de consciência. Então, você imagina, eu sento e eu escrevo. E aí, eu já cheguei numa parte do livro que já me trouxe uma tranquilidade de espírito para a terceira parte que eu vou começar. Então, a minha escrita, ela é assim. Pode parecer clichê, mas é uma escrita muito de cura. Então ela falou, eu falei, eu acho que porque eu acho que o que eu venho pensando nos últimos meses já saiu de mim, já está ali no papel. Eu não revisei, não sei nada que está lá, mas já me causou um efeito. Então acho que a primeira coisa também é você ter essa coragem de se expor, mas sem muito filtro. Porque eu vejo ainda muita, principalmente para as mulheres, muita dificuldade de dizer assim, mas isso aqui está contando uma coisa que é tão íntima. Que é tão íntima e tão difícil. Particular. E a gente vê grandes livros hoje em dia sendo lançados com essas grandes verdades, né? Com essas histórias que ficaram guardadas tanto tempo. E eu acho que é tão importante quando você coloca essa história para outros, né? Para outras pessoas também, porque você faz aquele... É o poeta companheiro, é o escritor, você se solidariza, você oferece um convite para a sua própria história, mas ao mesmo tempo você também senta junto com a pessoa que pode estar passando pela mesma coisa. Isso, eu não escrevo ficção propriamente dita. E tem uma frase que eu aprendi, né, que atribuída ao Caetano Veloso, que fala: todas as minhas letras são autobiográficas, até as que não são. Eu acho que a minha escrita é um pouco isso. Eu já comecei um romance, tenho 2 capítulos, mas quando eu releio esses 2 primeiros capítulos, eu falo, gente, claro, tem aí muito de mim. Porque eu admiro, eu tenho uma admiração muito grande por quem consegue construir esses personagens, né? E fazer de uma forma ficcionada. Então, acho que esse caminho da escrita, ele é muito pessoal. Acho que a primeira coisa é realmente você dar o pontapé inicial, expor o que você tem, começa ali no Instagram, monta o material e aí você começa a mandar para algumas editoras. Mas sem também aquele sonho romântico do escritor de que você vai ser descoberto. De que você não vai ter que investir um dinheiro para poder publicar o teu livro. Porque senão é uma frustração danada, não, né? Porque eu também acho que tem um estigma de que o escritor não paga para publicar. E todo escritor paga. Até o escritor que recebe direitos autorais, ele paga, porque ele não recebe 100% do valor do livro. Então, se a gente pensar por essa perspectiva invertida, se eu ganho 10% de direitos autorais, eu estou deixando 90% na mesa. Então, eu estou pagando. De uma certa forma, porque o livro ele só existe com o insumo do autor. Isso é uma outra coisa que eu falo para as escritoras também. Não deem seu conteúdo de graça, a não ser que faça muito sentido para você. Porque eu vejo muitos escritores escrevendo assim 300 publicações digitais e cedendo conteúdo para isso, para aquilo outro, assim, tem que fazer sentido que seja de graça. Porque é um ofício, a gente não pode esquecer que você precisa receber alguma coisa por aquele material seu. Se você está fazendo de graça no seu Instagram, e isso está te dando uma certa projeção, alguém está conhecendo o teu nome, o teu texto, está se fortalecendo porque todo dia você está ali escrevendo e você está criando esse hábito de escrever, ok. Faz parte de uma estratégia. Faz parte de uma estratégia. Agora, você simplesmente distribuir texto para fazer revista para os outros... não dá. Não dá. Agora me fala sobre o Vastidão. Vastidão, que foi o primeiro livro. O que o Vastidão trata? O que a gente pode... Por que Vastidão? O Vastidão, ele é uma busca do amor próprio, que eu acho que eu tinha perdido. Eu escrevi o Vastidão depois que eu perdi minha mãe. E eu fiquei muitos anos... Enquanto minha mãe estava viva, eu morei quase 6 anos fora, mas eu fiquei muitos anos, mesmo que eu não morava fora, eu morei fora do Brasil quase 6 anos, mas mesmo que eu não morava fora do Brasil, eu vinha pouco a Belo Horizonte, eu acho. Você mudou para o Rio quando? Me mudei para o Rio em 2001. Eu não soube valorizar, até a perda da minha mãe, a importância que Belo Horizonte, que Minas Gerais, que as minhas origens tinham para mim. Porque quando eu era adolescente, eu quis muito sair de Belo Horizonte e ganhar o mundo.
Então, eu fiquei muito como essa pessoa nômade que viajava muito, que, enfim, que conhecia tudo, mas que quando vinha a Belo Horizonte, por exemplo, não levava de volta para o Rio um doce de leite, um pão de queijo congelado. Uma vez uma prima minha veio comigo no carro para Belo Horizonte, isso depois da morte da minha mãe. E eu fui buscá-la, ela mora no Rio também, fui buscá-la e ela tinha uma mala e ela tinha uma espécie daquelas bolsas térmicas vazias, enorme, que a gente dobrou e colocou no porta-mala. Eu falei, Paula, mas que bolsa? Falei, Cris, uai, toda vez que eu vou para BH, eu trago, eu vou lá no Mercado Central, eu compro queijos, eu compro não sei o que, parará. Eu falei, Paula, eu nunca fiz isso na minha vida. Então, o Vastidão, quando eu perco a minha mãe, eu começo a vir muito a Belo Horizonte para estar com meu pai. Começo a reencontrar pessoas da minha adolescência, dos meus anos formativos, né? Que também a gente tem essa coisa de não valorizar tanto a nossa adolescência. O adolescente, ele não entende. Outro dia eu estava com um bando de adolescentes, eu falei, gente, se eles soubessem quão importante é esse momento que eles estão vivendo agora, porque a gente, enquanto adolescente, dentro da floresta, a gente acha que é tudo, né? Tudo vai ser sempre igual. Então, assim, eu comecei a entender a participação disso na minha vida. E eu ia muito e voltava muito de carro, então 6 horas indo, 6 horas voltando, comecei a pensar, sempre quis escrever um livro, nunca tinha tido coragem. Aí eu ia para o Rio pensando, mas se eu vou escrever isso, aquilo, mas como é que isso vai se encadear num livro? Até um dia à noite, era dia 7 de dezembro de 21, eu me lembro até hoje, sentei, comecei, eu tinha alguns textos meio rascunhados, que eu comecei a encaixar numa história, num arco, como eu falei, dia 31 de dezembro eu tinha terminado. Fiquei olhando para aquele PDF, como eu falei aqui no início, falei, o que eu faço agora? Não conheço nada, não conheço ninguém, sei nem como publico um livro, não faço a menor ideia. Entrei na internet, entrei no YouTube, como é que faz um livro? O que o livro tem que ter? ISBN, onde que faz o ISBN? Ficha catalográfica. Aí comecei a pesquisar. Você mesmo saiu pesquisando isso? Eu mesmo saí, não, porque eu mandei o manuscrito para algumas editoras. E mandei, e as editoras grandes nem recebiam. Então eu falei, bom, eu não vou nem, já nem chego numa editora grande, então, né, não adianta nem eu sonhar com a possibilidade. Mandei para umas menores, aí algumas responderam, outras não deram a menor peteca, as que responderam me mandaram. Delícia. Não, mas as que responderam... Você não tá falando de uma maneira vingativa, não, eu que tô, tá? Não, mas é isso, assim, não deram mesmo. mesmo, teve gente que não deu nenhum retorno. E aí, as que deram retorno me mandaram um orçamento. E aquilo já me acendeu uma outra luz, que eu falo que é essa do conhecimento. Falei, gente, então quer dizer que eu vou pagar para publicar. Não é que eu esperava que fosse ser de graça, mas eu ainda tinha aquela ideia que o mercado funcionava assim. Você mandava o seu manuscrito, a pessoa gostava muito, falava assim, opa, vamos publicar. E eu ia pagar aqui algum valor, mas que não ia ser. Teve orçamento que eu recebia, assim, de 16 mil reais. Nossa, Quando eu olhei aquilo, aí acho que ajuda, porque eu trabalhei 20 anos no mercado corporativo em marketing, produzindo material. Enfim, eu peguei época de CorelDRAW 5, então vamos dizer assim que o material ficava perdido na Kombi ainda, eu sou dessa geração. Então eu falei, gente, eu vou descobrir como é que a gente imprime um livro, não é possível que eu não vou conseguir. E eu descobri um fornecedor que é querido até hoje, que eu não revelo, mas que eu conseguia fazer uma boneca do livro. Então eu falei, gente, quando eu recebi a bonequinha do livro pronto, eu falei, gente, tá aqui, isso aqui é um livrinho, é um livro. É um livro. É um livro, tá pronto. E aí, então, publiquei. O Vastidão, ele é muito autobiográfico nesse sentido, porque eu volto na minha infância em BH até uma mulher madura, ele vai construindo todo esse caminho de sofrimento que é muito peculiar, eu acho, às mulheres, em alguns sentidos, que é esse principalmente para a mulher mineira, de como a mulher ela é vista, de como a gente é julgada, de como a gente é certamente guardada com uma certa joinha. Depois a gente vai por esse caminho do casamento e dos filhos, e a gente esquece das coisas que a gente de fato é, que foi o caminho que eu vi acontecendo com a minha mãe. Poxa, que legal. Então, a perda da minha mãe me faz revisitar o caminho que eu estava trilhando. Então, o Vastidão, ele hoje, como ele não tem nomes, ele é um livro que não tem nomes. Então, as pessoas se reconhecem nas histórias também, talvez por isso, né? Elas pegam aqueles personagens que não têm nomes e se colocam ali. Se colocam ali e falam, Cris, eu me identifiquei tanto com esse texto sobre ser a filha do meio, porque eu sou filha do meio, porque arará. Falei, aí tem gente que pega um pouco na questão da maternidade, outras pessoas pegam na questão da mulher mais madura, passando pela menopausa. Então,
o Vastidão ficou esse livro, até essa semana alguém escreveu um texto falando realmente desse amadurecimento da mulher. Muito legal. Eu vou pegar o Vastidão e já vou pular para o nu, porque aí eu queria entender um pouquinho esse nu, a gente está quase acabando. Fala para mim, você falou dessa questão do escrever como se desnudar, né? Isso. Mostrar a si próprio. O que é o nu? O novo livro que saiu agora em março. O nu já é... Eu comecei a escrever o nu logo na sequência do Vastidão. Por incrível que pareça, em próprio fevereiro de 22 eu comecei a escrever, mas por questões alheias... Só vou te interromper um pouquinho. Sim. Entre o Vastidão e o nu, você teve outros livros publicados, até mesmo, né? Sim. Uma quentologia, né? Isso. Que não vamos conseguir falar aqui. Não. Mas aí você falou que então você fez o Vastidão e foi na sequência veio o nu. Não. Só para poder... na sequência eu comecei a escrever o nu, mas por forças externas a mim eu não pude publicá-lo. Tá, mas é só para poder deixar claro para as pessoas que entre um e outro há alguns. Por tá? não poder publicar o nu, eu deixei ele mais quieto e comecei a publicar outras coisas que eu vinha escrevendo até poder publicar. Vamos só citar aqui então. Tem o Ridículas, que foi Ridículas, 2023. isso. O Líquido e Céu Rosa. Céu Rosa. E você isso. me mostrou um que saiu agora também, recentemente. Que é uma coletânea de 22 mulheres que me procuraram, que chama Gradiente, que são histórias de escrita afetuosa, são 22 mulheres incríveis. Algumas já tinham publicado, outras nunca tinham publicado nada. Então, são histórias muito reais dessas mulheres. Legal. Aí então vamos pro nu. O nu é um desnudar de papéis. O nu ele acabou sendo categorizado como ficção e romance. Ele também não tem nome, mas o nu, a personagem do nu é uma dona de casa presa no doméstico. E em cada situação ela está presa em algum ambiente. Às vezes ela está presa numa gaiola de ouro, outras vezes ela está presa num aquário, outras que ela é o peixe mais escuro daquele aquário que é transparente, que está todo mundo olhando. Em outra situação ela está presa dentro do box, tomando banho, chorando, enfim, e vivendo aquele dia a dia doméstico, onde ela se sente presa. Mas ao mesmo tempo que ela se sente presa, ela, mesmo fazendo o mecânico do doméstico, do dia a dia dela, ela começa essas divagações sobre o que ela está vivendo, quem ela como que ela enxerga o que ela faz no dia a dia. E até o final, que não dá para revelar, e o que ela descobre nesse final. Dá vontade de ler realmente. Quando você vai falando assim, a gente vai viajando nas histórias, imaginando algumas situações, né? Porque assim, são coisas que acontecem no dia a dia das mulheres e que elas não conversam muitas das vezes. Às vezes conversam com um terapeuta, aqueles que não têm acesso não conversam. Sim. E vão achando que é só com elas, né? São dores únicas e que quando você coloca no papel, as pessoas começam a identificar a dor, não que a dor vá passar, né? Mas que ela vai ser identificada, vai ser nominada e talvez até trabalhada, né? Isso. E o mais bonito é isso, quando a pessoa lê, quando alguém lê e me fala, nossa, quando você falou que você estava com o cheiro da carne moída, me reconheci nisso, porque quando eu faço... Porque é isso, né? Tem um momento lá que eu estou fazendo comida para os meus filhos, então que eu lembro que é a hora do meu banho, que é a hora que eu retomo os meus cheiros, que não são cheiros do doméstico, de fazer a comida. Não que fazer comida, eu amo fazer comida para os meus filhos, mas é aquela hora que você fala assim, eu volto a ser o que eu sou antes de tudo, que é mulher. Uhum. Porque a mulher, eu acho que ela perde isso aos poucos. Algumas, né? A maioria talvez, algumas conseguem não, mas a gente vai se doando tanto e vai tendo tantos outros cheiros de outras coisas à nossa volta, que pra mim, por exemplo, meu ritual do meu banho, as pessoas quando me abraçam falam, Cris, esse é o seu cheiro. Eu falei, esse é o meu cheiro, é a Cris como mulher. Antes de tudo, eu sou a Cris Cristiana, depois eu sou a Cristiana mãe, né? Enfim, tem o cheiro do papéis. Trabalho, o cheiro da mulher que é dona de casa, o cheiro... E aí você toma o banho, você tira aqueles cheiros, né? Exatamente. Eles vão vir de novo, talvez, né? Mas isso não tem problema, mas contanto que você saiba qual é o seu. É muito interessante. Bom, a gente vai ter que encerrar sem falar da Hilda, eu não vou encerrar não, tá? Porque quando ela me mandou uma mensagem falando, tem como estacionar a Hilda aí? Eu falei, gente, quem é essa Hilda? Como é que ela vai estacionar a Hilda, né? E aí, então, eu vou ter que encerrar falando sobre ela e passo para a Cris para falar os contatos de onde a gente pode encontrá-la. Ela restaurou uma Toyota Bandeirante de nome Hilda para levar sua editora e livraria itinerante vasta pelas estradas do Brasil, democratizando dessa forma o acesso à boa e desconhecida escrita de mulheres. Então isso aí eu acho que a gente pesquisa lá, entra lá no Instagram dela, que você vai saber um pouquinho mais sobre isso, que infelizmente não deu para explorar aqui nesse programa.
Cristiana, obrigado por estar presente obrigada aqui. a você. Nos fale quais são os contatos ou o seu contato do Sim. Instagram para a gente poder encerrar esse nosso momento gostoso. Procurar @Cris Rodrigues, todos os outros arrobas da Hilda, da Vasta estão lá. A editora está com uma chamada agora para Poética Erótica, para quem quiser, que é a continuação do Mexerica, e conhecer mais sobre o trabalho que está sendo feito. É isso, gente. Nós nos encontramos num novo episódio e você fique aí ligado, porque toda semana tem uma história diferente. Até lá!